Bom dia! Estamos aqui novamente. Bom dia ao Espírito Santo. Bom dia ao Papai do Céu. Bom dia ao Senhor Jesus Cristo, ao amado das nossas almas. O Espírito Santo ele é tão maravilhoso, é tão fiel, queridos. E nós adoramos, por isso que eu adoro, por isso que eu amo. Aleluia. Seja bem-vindo a este momento do nosso devocional. Hoje são 7 de julho de 2020. Olha só, 7/7 de 2020. Muito bom dia a você que acordou, você que está aqui conosco no nosso devocional. Bom dia, Espírito Santo. Que o Senhor nesta manhã traga a sua graça, que o Senhor nesta manhã traga a sua paz. Que o Senhor nesta manhã possa nos alimentar, nos fortalecer. Eu vou repetir uma frase que eu ouvi, já falei aqui no nosso devocional. Que a maneira que nós começamos o nosso dia determinará como ele terminará. A maneira que eu começo o meu dia vai definir como esse dia vai terminar. E eu tenho certeza que se você começou o seu dia assim orando, você começou o seu dia lendo a Bíblia, você começou o seu dia adorando ao Senhor, tenha certeza que o seu dia terminará debaixo da graça do Senhor. O seu dia irá terminar debaixo da bênção do Senhor. Nós estamos lendo, nós estamos trabalhando os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e nós estamos falando sobre fé. Estamos falando sobre atitudes de fé durante o nosso devocional. Eu não sei quando iremos terminar, até o Espírito Santo dizer até aí. Mas eu quero dizer para você que eu tenho sido muito edificado, que eu tenho sido muito fortalecido sobre esses exemplos de fé, atitudes de fé que têm sido mostrado aqui, que o Senhor tem falado ao meu coração e eu tenho compartilhado com cada um de vocês. Aos que ouvem ao vivo, aos que ouvem depois que é outro horário. Então, muito agradecido a você que tem curtido, que tem compartilhado, né? Que tem participado comigo deste momento. Eu tenho certeza que o Senhor ele acrescentará mais e mais e mais na sua vida. E hoje nós vamos ler mais uma história, né, dos evangelhos. Aqui tranquilo, né? A minha internet tá ok. Tem algum problema, Juninho, que tá em online? Como é que tá? Tá tranquilo a internet? Sarinha que chegou agora, Deus abençoe. Então a gente vai trabalhar hoje o Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, como eu falei. E nós vamos iniciar com Mateus capítulo 8. Você pode já abrir a sua Bíblia. Enquanto isso nós estaremos orando, enquanto isso nós estaremos agradecendo ao Senhor. Pai amado e Pai querido, bom dia. Amigo Espírito Santo, bom dia. Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, nosso Salvador, bom dia. É com alegria que nós estamos aqui mais uma manhã, em mais um devocional, buscando a graça, buscando a presença do Senhor. Senhor, que isso seja algo de coração, que este momento devocional aconteça, Senhor, independente disso que nós estamos fazendo aqui. Que este momento de devocional seja algo cotidiano, seja algo que aconteça diariamente em nossas vidas. A sede pela palavra,
a fome pela palavra do Senhor, o desejo de querer mais, o desejo de buscar mais, o desejo de estar mais perto, o desejo de ir mais fundo, mais profundo nas suas águas, porque eu sei, eu tenho certeza que o Senhor tem mais. A tua palavra diz que o Senhor tem muito, muito mais, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo quanto pedimos ou pensamos. Nesta manhã, fala conosco. Nesta manhã, Espírito Santo, fique à vontade. Nesta manhã, Espírito Santo, toma o teu lugar. A casa é sua. Fique à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que chegou agora, hoje nós vamos ler Mateus capítulo 8, iniciar por Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. Em um outro devocional nós já falamos sobre essa passagem, mas a gente vai falar hoje de uma forma diferente. Dentro do tema fé, nós estamos falando sobre atitudes de fé. Ontem nós falamos sobre confiança. Que quem tem fé tem confiança. Quem tem fé confia na palavra. Hoje nós vamos falar de um tema um pouquinho parecido com confiança. Ou seja, esse tema que nós vamos falar hoje é fruto da confiança da fé. Mas a gente vai começar ali nessa manhã para a gente nos alimentar. Nós podemos chamar também o nosso devocional de pão diário, né? Porque é aquilo que a gente faz, para mim, é o que eu faço antes de qualquer coisa, antes de qualquer alimentação. É o alimento que eu faço, é a palavra. Então, é o nosso pão diário. Então seja bem-vindo a todos que estão aí chegando, conectando-se com a gente. Miqueline Ferreira, que chegou também. Thalita, Deus abençoe. Deus é fiel, exatamente isso. Vamos ler. Vamos falar hoje da história que Jesus ele acalma ou ele apazigua a tempestade. Você está ouvindo ao fundo do nosso momento a canção Oceanos, né? E essa palavra, essa canção, ela traz uma paz, né? Ela traz uma calmaria, ela nos traz uma confiança, ela nos faz descansar, acalmar o coração. Vamos lá, para não perder tempo, vamos começar a nossa leitura. Mateus capítulo 8, versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E eis que eles disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-me uma grande bonança. E aqueles homens que maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Dando sequência, vamos lá para o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4 e o versículo 35. Vamos ver mais essa história contada na versão do apóstolo Marcos,
discípulo Marcos. Vamos lá. E naquele dia, Marcos 4:35. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passamos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom dia, Riquelma. Bom dia, Felipe. Deus abençoe. E nós vamos agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 8, e o versículo 22. Vamos ver outra versão da mesma situação, agora contada por Lucas. Você já percebeu que Marcos já dá vários detalhes que Mateus não conta. E diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E se fez bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e o mar manda e lhe obedecem? Amém? Então, mais uma leitura nós realizamos hoje sobre histórias de fé. Aqui não é um milagre na vida de alguém, né? Não foi uma pessoa que foi curada, que foi transformada, que foi liberta, mas é um milagre em uma situação. É um milagre, mas um acontecimento, né? Que move fé, né? Que fala de fé. E o que é que eu queria trazer para você nesta manhã? Que a fé, ela tira o medo. Porque o medo ele acontece, o medo ele vem. Eu não vou falar de medo, né? Mas eu quero começar falando sobre um pouquinho de medo. Quando surge uma situação, quando surge uma circunstância, que foi o que aconteceu aqui com os seus discípulos, com os discípulos de Jesus, quando surge uma situação complicada, a primeira coisa que nos vem é o medo. A primeira coisa que surge, o sentimento que surge é o medo. É aquela coisa, meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer? Não é isso que acontece? Mas eu quero dizer para você que o medo ele não pode permanecer. O medo ele não pode tomar lugar, o medo não pode tomar conta, né? O que é que tem que acontecer? Como eu falei já em outras passagens, existe fé em cada um de nós. Existe fé em cada um de nós, nem que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé quase invisível, mas ela existe fé. Aqueles discípulos que estavam ali, naquele barco, você acha que eles não tinham fé? Lógico que eles tinham fé. Só que a situação era apavorante.
A situação era muito difícil. Quem queria morrer? Quem queria morrer naquela tempestade? Sabe o que eu acho mais incrível nessa passagem? É que a tempestade, ela veio. E você acha que Jesus não sabia que a tempestade viria? Lógico que sabia. Jesus era o Filho de Deus. Jesus, ele é o próprio Deus. Ele poderia muito bem dizer, olha gente, nós vamos para o mar, mas vai vir uma grande tempestade. Ele poderia alertar os próprios discípulos com relação a isso. Ou ele poderia dizer, não, nós não iremos para o mar hoje porque vai vir uma tempestade. Mas sabe o que acontece, querido? Mesmo Jesus estando conosco, mesmo Jesus estando no nosso barco, ele prova a nossa fé. Ele permite que a nossa fé seja provada. Aí você pode dizer assim, foi Jesus que fez a tempestade acontecer? Não foi Jesus que fez a tempestade acontecer. Não foi proposital Jesus fazer com que aquela situação acontecesse. Não foi proposital Jesus aquela situação acontecer naquele momento. Mas Jesus permitiu que aquilo acontecesse para que a fé daqueles homens fosse testada. E eu quero dizer para você, querido, que as tempestades que surgem em nossas vidas, elas vêm simplesmente para testar a nossa fé. Ela vem não é para causar medo. As tempestades vêm não é para nos assustar, não é para abalar a nossa fé. As tempestades, elas surgem para testar simplesmente a nossa fé. E tenha certeza que Jesus, ele não deixa a gente morrer. Ele não deixa a gente perecer na tempestade. O que foi que aconteceu com Jó? Lembramos de Jó, diante dessa situação. A tempestade que veio na vida de Jó não foi qualquer tempestade, foi uma grande tempestade, né? E aqui fala que uma grande tempestade sobreveio sobre aqueles discípulos, sobre aquele momento, e o barco se enchia de água, a ponto de o barco afundar. Mas Jesus estava ali no barco. Olha que Jesus é fantástico. E olha que Jesus estava dormindo. Jesus estava descansando. Jesus não estava nem aí para a tempestade, porque ele sabia. Jesus sabia que tudo era passageiro. A palavra que eu quero trazer hoje, a atitude de fé que eu quero trazer hoje para você, é que mesmo quando o medo vem, mesmo quando o medo surgir, quem não está com medo? Ou quem não já teve medo durante essa pandemia? Medo de ser contaminado, medo de qualquer outra situação. Mas em meio ao medo, em meio a toda circunstância, por mais difícil, por mais dura que ela seja, nós temos que manter a calma. Hoje, a palavra de hoje para a sua vida é calma. Eu sei que, como eu já falei, você tem fé. Nem que seja uma fé minúscula. Mas eu quero dizer para você que a fé, ela pode gerar coisas que você nem imagina. A fé, ela pode te levar a lugar que você menos imagina. Mas eu sei que uma das coisas muito normal de acontecer na vida do ser humano, e por que não na vida do cristão, é se assustar, é temer. O que aconteceu, como eu falei sobre aquele gigante, sobre Golias, né? Falei de Davi também em uma das nossas ministrações, não lembro se foi ontem, que Davi pode ter se assustado, né? Davi não. O exército de Israel se assustou, teve medo daquele gigante. Mas Davi sabia em quem ele cria. Davi sabia em quem ele confiava. E ele disse: vamos ter calma, pessoal. Vamos ter calma, porque o Senhor está conosco. Não precisa ter medo. Então, ter medo é normal. Mas no meio do medo, a gente troca o medo pela calma. A gente dá lugar à paz. Quando eu falo de calma, calma significa
tranquilidade, temperança, serenidade. Eu lembro do apóstolo Paulo em uma das suas viagens missionárias, que não só foi uma, né? E ele viajava de barco também. E uma das viagens que ele estava, houve uma tempestade grande também, e o barco jogado de um lado para o outro, começando a encher de água. E Paulo disse: olha, minha gente, não precisa ter medo não, se acalmem. O barco vai afundar, o barco vai virar, vai afundar, mas a gente vai nadar e vai dar numa ilha. Não se aperreie não com isso não. Olha como uma pessoa que confia, olha, lembra de ontem, confiar traz calma. Confiar gera calma. Confiar não gera medo, confiar gera calma, gera paz. E o Senhor vai nos levar para uma ilha. E foi assim que aconteceu, querido. Muitas vezes o que acontece conosco é que a gente, em meio ao problema, em meio à circunstância, a gente deixa o medo tomar conta. Nós permitimos que o medo tome conta, e o medo, ele gera situações piores. O medo, ele acaba atraindo coisas piores. O medo, ele acaba gerando danos maiores. O medo faz a gente tomar atitudes erradas. O medo nos leva ao desespero, e o desespero a tomar decisões e atitudes erradas. Aleluia. A tempestade, querido, ela vai sempre existir. As tempestades, elas vão sempre acontecer. Tempestade, como eu falei ontem, tempestades, situações de N, diversas situações. Mas não é a tempestade que vai nos tirar da presença do Senhor. Não é a tempestade que vai nos fazer desistir. Não é a tempestade que vai nos paralisar. Bom dia, Sirlene. Bom dia, Lipinho. Deus abençoe nesta manhã. Bom dia, Sarinha. Queridos, o que nós precisamos... Bom dia, Manuel. Bom dia, Diaconisa Eline. O que nós precisamos é ter calma. Nessas três situações que a gente leu aqui, as três versões das mesmas histórias, uma contada por Mateus, contada por Marcos e outra contada por Lucas. O que eu acho incrível é que algo que todos eles perceberam, todos eles registram, é no último versículo, ele diz: e aqueles homens se maravilharam dizendo, todos disseram essa frase, que quem é este, que homem é este, ou quem é este, que até o vento e o mar, ele manda e lhe obedecem. Eles não imaginavam, ou seja, eles não sabiam do poder que Jesus tinha, eles não sabiam do poder que Jesus tinha sobre todas as coisas. Jesus era o próprio Deus. Eles não conheciam ainda. Eles não tinham noção do que Deus, mesmo acompanhando os milagres. A gente já falou de alguns milagres, algumas situações, mas eles ainda não experimentaram, não tinham experimentado desse poder de ver Jesus falando com o mar, falando com o vento, dando ordem o vento a se acalmar, né? Eles viram demoniados sendo curados. A gente vai falar sobre isso amanhã, sobre Jesus expulsando demônios, mas a gente já viu ontem que Jesus curou N pessoas, Jesus expulsou uma série de demônios, mas aqueles homens ainda não tinham noção da dimensão do poder de Jesus. Eu quero dizer para você nesta manhã, querido, que Jesus, ele não está fora do barco. Jesus, ele não está fora da nossa vida. Jesus, ele não está do lado de fora. Jesus, ele está dentro. Jesus, ele está conosco no barco. E nós vivemos uma viagem nesse barco. Nós vivemos uma viagem. Eu não sei quanto tempo durará essa viagem que nós estamos fazendo com Jesus aqui na terra. Só que durante essa viagem vai surgir tempestades. Existe aquele ditado, né, que
Tem pessoas que fazem tempestade em um copo de água. Tem pessoas que fazem tempestade com uma gota d'água, não é nem de um copo de água. Tem gente que vê uma gota d'água, uma tempestade. Mas eu quero dizer para você que não importa o tamanho da tempestade. Não importa o quão grande ou quão pequena é a tempestade. Não importa quão grande é o gigante que parece. Quão grande é a circunstância que possa surgir. Eu quero dizer que Jesus, ele está presente. Jesus, ele está conosco. Jesus, ele está na situação. Amém, amém, Lipe. Nós estaremos orando sim, no nome de Jesus. Então é necessário que nós venhamos ter calma, ter tranquilidade. Porque muitas pessoas nessas pandemias, a mesmo aqui em Alagoas, né? Mesmo aqui em Alagoas, quantas pessoas já se suicidaram? Porque no lugar do medo, o medo desencadeou o desespero. O medo, ele desencadeou a falta de fé, a falta de confiança, a falta de acreditar no futuro, no amanhã melhor. E quantas pessoas se suicidaram? A gente vê aí nas reportagens, lá na ponta do Reginaldo mesmo, quantas pessoas se jogando. Essa semana, uma família, um pai e os filhos. Por quê, querido? Porque não, em meio ao caos, em meio à guerra, em meio à dificuldade, nós precisamos ter calma. Nós precisamos manter a calma. Eu sei que não é fácil, a gente, muitas pessoas desempregadas e procurar o que dar alimento para sua família e não ter onde tirar R$1, não ter onde ter R$1 para comprar nada, para fazer nada. E aí o desespero começa a tomar conta. O medo. Existem duas situações para o medo. Existe o medo ele é uma coisa só, mas ele trabalha em duas versões. O medo que causa segurança, porque o medo ele faz você não se arriscar ou não a fazer coisas que possam lhe prejudicar, que possam causar dano. E existe o medo que lhe paralisa e não deixa você fazer nada. Existe o medo que causa essa circunstância, que gera um desespero, que leva a uma depressão. E nós precisamos, querido, no lugar do medo, na tempestade, no olho do furacão, no olho do furacão a gente precisa ter paz. Nós precisamos ter calma. Quando Jesus muitas vezes ele está na nossa vida, ele sempre está, e a tempestade vem, aí a gente diz assim: Jesus não está vendo essa situação? Jesus, onde o Senhor está que o Senhor não está vendo essa situação? E Jesus está ali, fazendo a gente, esperando que nós usemos a nossa fé, esperando que nós façamos prova da nossa fé. Imagine se Jesus fizesse tudo que nós quiséssemos assim, Jesus fizesse. Aí eu volto a falar de Jó, né? Deus permitiu que Jó fosse provado, Deus permitiu que Jó fosse tentado. Aí eu digo a você mais uma vez, não é Jesus, não é Deus que traz a tempestade. Porque tempestade não é coisa boa, né? Eu falo tempestade na questão de situações difíceis. Tempestade, eu falo não tempestade natural, chuva, vento. Eu falo tempestade, problemas. Não é Jesus que traz os problemas. Lógico, o problema ele é causado pelo diabo, por Satanás. Mas Jesus ele permite. Deus ele permite que os problemas aconteçam para que a nossa fé seja fortalecida, querido. Embora tem muitas pessoas que naufragam na fé. Tem muitas pessoas que morrem
muitas pessoas que desfalecem, muitas pessoas que desistem, né? Nós vivemos num teste de sobrevivência diariamente, querido. Nós passamos por um teste, por uma prova. Existe aquele filme, A Prova de Fogo. Nós vivemos na prova de fogo diariamente. E nós precisamos entender que para vencer é necessário fazer como Davi fez. É necessário ter o comportamento, é necessário ter o sentimento que Davi teve. Calma. Em meio ao caos, em meio à guerra, precisamos ter paz, precisamos ter a calma. E só quem traz essa paz é o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, ele disse: eu vos dou a paz. Eu vos dou a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Então só Jesus é quem pode trazer essa paz. Só Jesus é quem pode trazer essa calmaria. Foi o que aconteceu depois daquela tempestade. Sempre depois da tempestade, sempre depois de uma situação difícil, vem a bonança, vem a calmaria. Você já imaginou que naquela tempestade, os discípulos, em vez de chamar Jesus, né? Oxe, Jesus está dormindo na tempestade, oxe, eu vou dormir também. Você imaginou? O que nós temos que fazer, querido, na tempestade, no momento da dificuldade, é descansar no Senhor. É descansar no Senhor. Descansar naquele que tem todo o poder, naquele que tem todo o domínio, porque nós não temos poder, nós não temos poder de mudar nada. A palavra diz lá em Mateus que nós não temos poder de acrescentar nenhum dia nas nossas vidas, nem diminuir. De acrescentar, porque todo o poder está nas mãos do Senhor. Bom dia, Ariana, seja bem-vinda ao nosso devocional mais uma vez. Então é exatamente isso, querido, que o Espírito Santo ele falou ao meu coração quando eu estava lendo essas passagens. Jesus perguntou: por que temeis, homens de pequena fé? Porque sois tímidos? Onde está a vossa fé? Porque nas circunstâncias, na dificuldade, a fé parece que ela desaparece. Mas ela não desaparece, é porque nós damos lugar, nós damos foco, nós focamos na tempestade, nós focamos no problema e esquecemos de focar na palavra, no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu quero trazer ao seu coração nesta manhã. Nós estaremos orando, eu quero orar mais uma vez, quero ministrar sobre a sua vida. Que o Espírito Santo traga calma, que o Espírito Santo traga paz. Como eu já falei, a paz, a calma, ela é um fruto de quem confia, ela é fruto de confiança em Deus. Não importa qual o problema, não importa o tamanho do problema. Os que confiam no Senhor são como um monte que não se abala, mas permanece para sempre. Quando o medo vier, eu vi uma frase ontem também que achei lindo, querido. Quando o medo vem, ou qualquer sentimento ruim, qualquer pensamento ruim vinha na nossa mente, a gente não pode deixar ele descer para o coração, porque quando ele desce para o coração, começa a contaminação. Mas nós temos que dar descarga nesse sentimento para ele ir para a privada, para ele ir para o ralo, para ele ir para a fossa, que é o lugar dele. E no lugar de qualquer sentimento ruim, deixa fluir a palavra, deixa fluir a graça, deixa fluir o rio, deixa fluir a presença do Espírito Santo. Enquanto nós estaremos orando, eu quero ministrar uma canção para o seu coração nesta manhã. Que traz exatamente o nome, o tema da nossa ministração de hoje.
Essa canção você já conhece, você sabe. Mas queria que o Espírito Santo falasse ao seu coração nesta manhã. Abaxire candara labaçude la manaeste. Alabaxure que malabaçu. Alabaçu de candara manaeste. Direcono labaxire le malabaçu de candara benassi. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Feche os seus olhos aí onde você estiver, se você puder. Mas então desabafe e deixa Ele te abraçar. E você puder colocar a mão no seu coração. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. É o Espírito Santo que está aqui. Pode adorar Ele nessa noite. Aleluia. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma. Não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro e por toda a sua esfera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Aleluia. Aleluia. Jesus, como Ele é lindo. Jesus, Ele é maravilhoso. Amém, Espírito Santo de Deus. Estaremos orando, finalizando o nosso momento, nosso devocional. Em meio ao mar, nós confiaremos no Senhor. Mais uma vez, feche os seus olhos e vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós vivemos sobre as águas constantemente. Nós vivemos, Senhor, na linha, naquela linha, Senhor,
que uma hora ela está balançando, outra hora ela está... Nós vivemos, Senhor, neste mar, que uma hora ele está bravo, uma hora as ondas estão jogando de um lado para o outro, em outra hora está tudo calmaria. Mas em qualquer circunstância, em qualquer situação, a certeza que nós temos é que Jesus, é que o Senhor está presente. O Senhor Jesus disse: eu estarei convosco para sempre. Emmanuel. Obrigado, Senhor. Nos ensina a descansar em Ti, nos ensina a confiar em Ti. Em nome de Jesus, eu quero neste momento estar orando por todas as famílias, por todas as pessoas que estão conosco neste momento, que estiveram, que estarão. Mas especificamente eu quero orar pela vida do Lipe, pela sua família. Deus, como a Tua palavra diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e a porta se abrirá. Deus, eu não sei quais circunstâncias, eu não sei, Deus, qual o momento, qual a dificuldade que, Deus, que essa família esteja enfrentando, mas eu quero dizer, Jesus, Tu estás presente. Jesus, Tu estás presente nessa situação e eu sei que o Senhor vai acalmar a tempestade. Eu sei que o Senhor vai acalmar o mar, o Senhor vai calar o vento e vai se fazer bonança. Receba essa palavra ali no seu coração para a sua família. O Senhor faz bonança. O Senhor fará bonança sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os que estão me ouvindo. Assim como o Senhor Jesus já deu ordem ao vento, o Senhor deu ordem ao mar para se acalmar nesta manhã. Na autoridade da palavra, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro: vento, se acalme. Mar, aquieta-te. Se faça bonança. Faça-se bonança no nome de Jesus sobre cada família neste momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Confie no Senhor. Acalme o seu coração. O salmista diz: aquieta-te, ó minha alma. Confia no Senhor. Ele é o teu Deus. Ele é o teu refúgio. Confia nele. Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Genilda. Deus abençoe. Bom dia, missionária Neide. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui novamente, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.